Olá, pessoal. Estamos falando aqui sobre impedimento e suspeição nas nossas aulas de processo civil aqui na PIC Curso. E aí estamos vendo o artigo 144, que trata das hipóteses de impedimento, ok? E estamos aí no inciso 6º. Já vimos, né, que o juiz será declarado impedido. Primeiro, inciso 1, quando ele atuou como procurador da parte, ou como perito, ou como membro do Ministério Público ou testemunha no processo. Também será declarado impedido, inciso 2, se ele julgou o processo em outro grau de jurisdição, e agora o processo voltou para ele lá no tribunal. Terceiro, quando for atuar como advogado ou membro do Ministério Público, cônjuge ou parente até terceiro grau do juiz, ele deve declarar o impedimento. Quarto, quando o próprio juiz for parte, ou então um parente até terceiro grau no processo, também deve declarar o impedimento. Quinto, quando ele for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo, também ele deve se declarar impedido. Continuando, inciso 6. O juiz também deve se declarar impedido quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Né? Quando ele for herdeiro, quando ele for donatário o que é? É alguém que recebe uma doação, tá? Ou empregador de qualquer das partes, porque entende-se que a imparcialidade dele estaria prejudicado, né? Por exemplo, no caso de herança, imagine o seguinte situação. É uma herança, alguém que ele não é parente até terceiro grau, mas aquela pessoa não tem descendentes, e o juiz é um parente distante, pode ser herdeiro daquela pessoa. Herdeiro presuntivo, quer dizer, quando provavelmente será herdeiro, tá? E aí o que ocorre? E aí aquela pessoa é réu numa ação que o autor está pedindo pagamento de milhões de reais. Aí o juiz poderia falar, poxa vida, se eu condenar esse cara nessa ação, esse meu parente, ele vai perder essa fortuna e eu não vou receber nada de herança, né, quando ele morrer. Então, aí, para evitar isso, se o juiz for ser herdeiro, ele não pode, da parte, ele não pode julgar. Donatário, se o juiz recebeu alguma doação da parte, também ele não pode julgar um processo que envolva aquela parte. Porque, claro, né, que ele pode se sentir assim, com uma dívida de gratidão e aí julgar favoravelmente a parte. Ou quando ele for empregador também de qualquer das partes. 7. O juiz também deve declarar impedido nos processos em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente contrato de prestação de serviço. Também é algo novo aí do CPC, pessoal. É porque é muito comum o juiz dar aula, né? Então aí está dizendo o seguinte, se ele vai julgar um caso da escola que ele dá aula, ele deve se declarar impedido. Dizer, não, esse caso eu não vou julgar, tá? Lembrando que os casos de impedimento, que são todos esses que estão no artigo 144, trazem uma presunção absoluta de parcialidade. Então, quer dizer, o juiz não pode atuar. Se atuar, será declarada nulidade absoluta. Tá? O que mais? Também o juiz deve se declarar impedido no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia do seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Parecido com aquela situação que nós vimos lá, né, do escritório em que atua o cônjuge e o parente até terceiro grau, mas aqui vai ainda mais longe. Está dizendo o seguinte, preste atenção. A parte, autor é o fulano e o réu é o cicrano, ok? Preste atenção aqui. O autor, fulano, ele está sendo patrocinado por um escritório de advocacia, escritório A. Aqui ele é patrocinado. Patrocinado significa ele é representado, tá? Pelo escritório A, ok? Só que ele é cliente também do escritório de advocacia B. Veja, ele está sendo no processo, ele está sendo representado pelo escritório A. Mas ele também é cliente do escritório de advocacia B. Um cara pode ter mais de um advogado? Pode. É claro que no processo só vai representar aquele que tem a procuração, né? Mas ele pode ter um escritório de advocacia que cuida das ações judiciais, pode ter outro escritório de advocacia que administra os bens dele, pode ter outro escritório de advocacia que presta consultoria tributária, ele pode. Então, o fulano está sendo representado pelo escritório A no processo, mas ele é cliente também do escritório B. E o escritório B tem como sócio, companheiro, cônjuge ou parente até terceiro grau do juiz. Também não pode, porque indiretamente o juiz poderia querer beneficiar o fulano, tá certo? E 9, quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
quando o juiz tiver alguma ação contra a parte no processo, não está falando daquele processo, porque daquele processo já vimos, se o juiz for parte, ele é impedido mesmo, tá? Mas está dizendo o seguinte, o juiz está julgando essa ação aqui, ó, e ele tem uma outra ação que ele moveu, ou que moveram contra ele, que o fulano ou cicrano moveram. Então, por exemplo, numa outra ação, o juiz está pedindo uma indenização para o fulano, numa outra ação. Ele não pode julgar essa ação que envolva o fulano. Por quê? Porque o processo, né, é uma ação em que uma das partes é envolvida num outro processo que envolve o juiz. Então, lá, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, se o juiz estiver com ação contra uma das partes ou um dos advogados das partes, o juiz deve se declarar impedido. Porque ele tem, vamos dizer assim, uma rixa, né, na outra ação, então ele poderia prejudicar nessa ação aqui. Ok? Então, esses são os casos de impedimento, pessoal. Aí o parágrafo 2º diz, o parágrafo 1º nós já vimos, e o 3º também, lembra que se referia ao inciso 3º, né? Aí vamos para o parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Então, por exemplo, aquela história. O advogado entra no processo, depois que o juiz já está, o advogado entra para tentar, um parente do advogado, né, do juiz, entra no processo a pedido da parte para tentar afastar aquele juiz. Para dizer, não, ó, agora o advogado, o irmão dele está atuando no processo como advogado, ele tem que sair, o juiz tem que sair. Não, é o contrário. Nesse caso, é o advogado que fica impedido de entrar. Tá? Não se pode a parte criar um impedimento para caracterizar aí a saída do juiz. Que isso poderia ser usado, né? A parte sabe que o processo caiu com um juiz que é muito rigoroso, então que tem um entendimento diferente do que interessa para a parte, aí ela procura criar uma situação para impedir o juiz. Se for a parte que criar a situação para impedir o juiz não será afastado, tá certo? Isso no artigo 144, pessoal, que trata dos casos de impedimento. Aí nós temos o artigo 145, que vai tratar da suspeição do juiz. E aí lembra, já falei a diferença para vocês, ó. O impedimento é um aspecto objetivo, uma circunstância objetiva, que causa nulidade absoluta, se o juiz atuar. Quer dizer, se o juiz atuar nos casos de impedimento, que estão no artigo 144, ele será, aquela decisão do juiz será considerada nula, vai ser desconsiderada e outra vai ter que ser proferida. Já o caso de suspeição são circunstâncias subjetivas e que causam nulidade relativa. Quer dizer, a parte é que tem que alegar o prejuízo. Se a parte não disser nada, o processo corre normalmente. E aí estão no artigo 145, ok? Vamos ver, então, quais são os casos de suspeição. Tá lá. A suspeição do juiz. 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Então, se o juiz for amigo íntimo ou inimigo das partes ou de seus advogados, de uma das partes ou de seus advogados, o juiz pode ser declarado suspeito. Olha o termo que eu estou dizendo. Pode ser declarado. Por quê? Porque se a parte não disser nada, o processo corre normalmente, se a parte interessada não disser nada, tá? Porque é algo subjetivo, é algo que é difícil de você provar, ou às vezes pode ser que para um é amigo, para outro não. Então, se a parte não se sentir prejudicada, o processo corre normalmente. Então, vamos imaginar que o juiz frequente, de vez em quando, a casa do fulano. Aqui naquele processo que eu falei, né, que é o autor da ação. E o cicrano, sabendo disso, o cicrano pode dizer, não, o juiz é amigo do fulano, não pode atuar no processo. Se é ou não, isso pode ser discutido, né? Mas o cicrano pode alegar. Não, já que ele frequenta com frequência a casa do fulano, então ele é amigo íntimo. Pode ser que não, ok, mas o cicrano pode alegar. Se o cicrano não disser nada, o processo corre normalmente, ok? Ou o contrário, né? O juiz é inimigo do fulano, seja o que seja o inimigo. Veja aqui que não define o que é um inimigo, mas é algo subjetivo. O fulano considera que o juiz é inimigo dele. Então, o fulano pode solicitar a saída do juiz por suspeição. Se o fulano não disser nada, o processo corre normalmente, diferentemente das situações de impedimento que o juiz tem que ser afastado. Na suspeição, o juiz pode ser afastado. Então, primeira hipótese de suspeição, quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou seus advogados. 2. Também a suspeição do juiz que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciar o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio.
Então, veja o seguinte, o juiz ou recebeu um valor, um presente de uma das partes, não precisa ser dinheiro, não, um presente, pode ser declarada a suspeição dele, tá certo? Porque aí, né, ele pode querer ter uma dívida de gratidão com aquela parte. Imagina, o juiz recebe um carro, né, de presente de uma das partes aqui, ó. A outra parte pode alegar a suspeição do juiz, pô, deram um carro, a outra parte deu um carro para ele, é claro que ele vai julgar favoravelmente. Veja que é antes ou depois de iniciado o processo, tá? Mesmo que tenha recebido antes. Se ele aconselhar alguma das partes sobre o processo, o juiz não pode aconselhar parte nenhuma. Quem tem que aconselhar é o advogado. O juiz tem que ficar imparcial, né? Ou então, se ele subministrar meios para atender as despesas do litígio. Ou seja, se o juiz, por exemplo, o fulano não tinha dinheiro para pagar o advogado, o juiz foi lá e emprestou um dinheiro para o fulano. O cicrano pode declarar a suspeição do juiz, pode pedir a declaração de suspeição do juiz. Terceiro, a suspeição do juiz também, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou parente desse, até terceiro grau, inclusive. Veja que essa regrinha do terceiro grau, impedimento ou suspeição, ela vai sempre aparecer aí, né? Então, se o juiz for credor ou devedor de uma das partes, ou parente das partes até terceiro grau, o juiz será declarado, pode ser declarado suspeito, tá certo? Por quê, né? Porque aí, veja, se o juiz for credor de uma das partes, digamos que o juiz seja credor do cicrano aqui nesse processo, ele pode ter interesse que o cicrano não perca o processo, né? Porque se o cicrano pagar, ele vai ter que pagar o fulano, aí vai sobrar menos dinheiro para o cicrano pagar o juiz. Então, o juiz pode aí, o fulano pode pedir para que o juiz se declare suspeito, tá certo? Porque ele é credor do cicrano. E o contrário também. Se o juiz estiver devendo para o cicrano, o fulano também pode reclamar. Por quê? Porque se o juiz está devendo, o juiz pode querer dizer o seguinte, ó, chega lá, chama o cicrano no canto e diz, olha, eu vou julgar favoravelmente a você e você perdoa aquela dívida, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, se o juiz for credor ou devedor da parte, ou do cônjuge ou parente até terceiro grau dela, a outra parte, né, ou a própria parte, pode alegar aí a suspeição do juiz. O que mais? Se o juiz for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Aí veja que é algo genérico, né? Mas sempre que se configurar, se uma das partes achar que o juiz tem interesse em favorecer a outra parte, ela pode reclamar, alegar a suspeição do juiz, ok? Qualquer que seja esse interesse. Muito bem. Parágrafo 1º. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que o juiz tenha uma outra, é um caso bem específico, e o juiz tem uma outra ação semelhante àquela num outro processo. Não envolve nenhuma das partes aqui, nem parentes delas, mas o juiz, se ele julgar de uma certa forma, ele pode ajudar a criar um precedente para que a ação dele seja julgada da forma que interessa. Então, se for imaginado isso por uma das partes, ela pode alegar a suspeição do juiz, tá? Parágrafo 1º. Poderá o juiz também declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Então, se o juiz pode declarar também a sua suspeição, sem precisar justificar. Que às vezes, né, a situação é de suspeição, mas o juiz fica meio sem graça de dizer, sei lá, vamos imaginar o caso aqui, né, o cicrano aqui seja uma mulher e o juiz é amante, tá certo? Da cicrana, né, essa palavra, da cicrana. Aí, o juiz pode não querer dizer, não, eu sou amante, ela é minha amante, então o juiz declara a sua suspeição sem necessidade de declarar as suas razões, tá certo? Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando? Quer dizer, não será aceita a alegação de suspeição quando? 1. Houver sido provocada por quem a alega. Imagina a seguinte situação. O processo cai para o juiz julgar, tem lá o autor, fulano, e o réu cicrano. Só que o autor, que é o fulano, sabe que normalmente o juiz foi distribuído para aquele juiz, mas aquele juiz ele tem uma posição contrária ao que o fulano defende no processo. Então ele quer que seja trocado o juiz. E não pode isso, tá? A parte não pode escolher o juiz que vai julgar, né? Mas aí caiu, o fulano deu azar e caiu com um juiz que ele sabe que tem entendimento diferente do que ele defende na ação. Aí o fulano começa a xingar o juiz, começa a provocar o juiz para dizer que o juiz é seu inimigo. Aí o juiz rebate, né? Aí fala, tá vendo? Ele é meu inimigo. E aí para poder trocar o juiz. Pessoal, se houver sido provocada por quem alega, a suspeição não será conhecida, tá? Porque a pessoa está, né, criando uma situação para se favorecer. Então, nesse caso, não será legítimo, ou seja, não será considerada essa alegação, tá? Existe um princípio do direito que diz que ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar de um ato errado que tenha praticado, ou de um ato que tenha provocado. E também será ilegítima a alegação de suspeição quando a parte que alega houver praticado ato que signifique e manifesta a aceitação do arguido. Arguido é o juiz aí, né? Então, o que acontece? Lembra que na suspeição depende de alegação pela parte? É outra diferença. No impedimento, pode ser feito de ofício. No impedimento, a alegação pode ser feita, o reconhecimento pode ser feito a pedido da parte ou de ofício. Ou de ofício pelo juiz, ok? No caso do impedimento, o juiz pode declarar de ofício. Já no caso da suspeição, também é pedido de ofício, mas também pode a pedido de ofício, mas se a parte não disser nada, o processo continua normalmente. Então, se a parte, num primeiro momento, por exemplo, o processo foi distribuído para esse juiz. Essa ação aqui foi distribuída para o juiz. Para o juiz X, tá certo? E a ação já está correndo. Fulano e o cicrano com suas partes já sabiam disso, já apresentaram várias petições. Aí lá no meio do processo, o cicrano diz, não, o juiz, eu acho que o juiz é meu inimigo. Porque na infância nós brigamos. E aí, veja, ele já não praticou vários atos no processo e não falou nada? Sim. Então, na verdade, ele aceitou anteriormente, tacitamente, ele deveria ter dito na primeira oportunidade, dizer, não quero que esse juiz julgue. Porque para evitar que o processo vire bagunça, né? Lá no final do processo, ele alega isso para poder anular todos aqueles atos e começar tudo de novo. Então, se a parte houver praticado qualquer ato que manifeste a aceitação do arguido, não será conhecida a suspeição. Assim como se ela for provocada por quem alega, ok? Muito bem. Aí o artigo 146 vai falar dos procedimentos aí, do impedimento da suspeição. No prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, surgiu a situação, o conhecimento do fato, do impedimento ou suspeição, por exemplo, foi distribuído para aquele juiz que é inimigo, ou então a parte fica sabendo no meio do processo que o advogado é parente do juiz. A partir do momento que a parte toma conhecimento do impedimento ou da suspeição, tem 15 dias para alegar, tá? Então, é o prazo que a parte tem para alegar impedimento ou suspeição. Vou ficar aqui no canto, Prazo para alegação pela parte de impedimento ou suspeição. De impedimento ou suspensão. Suspeição, né? Ou suspeição. 15 dias, pessoal, do conhecimento do fato, ok? E aí ele vai dizer por que acha que o juiz é impedido ou suspeito e vai trazer os documentos que ele tiver, né? Se tiver documentos, para provar aquilo, ok? Aí diz o parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou suspeição, ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Então, o que acontece? A parte alegou impedimento ou suspeição do juiz. Ele pode aceitar aquela alegação. Aliás, que é uma situação mais comum, para o juiz evitar qualquer questionamento, às vezes até não concorda muito. Por exemplo, a parte está dizendo que ele é amigo íntimo da outra parte. O juiz é amigo, sim, ele frequenta a casa, mas não é aquele amigo íntimo, é porque os filhos se conhecem na escola e tal. Mas, às vezes, para evitar discussão, o juiz diz, ok, vou me declarar suspeito. Tá? Ou então, às vezes, é realmente impedimento ou suspeição, o juiz reconhece. De qualquer forma, se o juiz reconhecer, o processo vai ser distribuído para outro. O problema é quando o juiz não reconhece. O juiz diz, não, eu não sou amigo íntimo dessa pessoa, eu mal conheço. Aí, nesse caso, a segunda parte. Caso contrário, o parágrafo 1º é lindo ali. Caso contrário, se o juiz não aceitar a alegação, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então, se o juiz não concordar com a alegação de impedimento ou suspeição, ele vai mandar para o tribunal em 15 dias, para o tribunal julgar. Que é o que o juiz vai dizer, a parte está dizendo, por exemplo, que eu sou suspeito, mas eu não concordo.
E aí o juiz vai explicar o porquê que ele não concorda, aí o tribunal vai julgar, tá certo? Parágrafo 2º. Distribuído o incidente lá no tribunal, quando chegar no tribunal, vai ser distribuído para um dos desembargadores. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Isso, pessoal, é parecido com a questão do recurso, né? O recurso pode ter efeito suspensivo ou não. Quando tem efeito suspensivo, para o processo, suspende a eficácia de toda a decisão até o julgamento do recurso. Aqui não é recurso, mas a lógica é a mesma. Se for com efeito suspensivo. Se for sem efeito suspensivo, o processo continua normalmente. Então tá lá, ó, o juiz X, né? O juiz não aceitou a alegação de suspeição e impedimento. Ele manda para o tribunal. Se for um juiz estadual, o Tribunal TJ, o Tribunal de Justiça. Manda para o Tribunal de Justiça, para os desembargadores julgarem. Aí é distribuído para um relator lá no Tribunal de Justiça. O relator pode dar efeito suspensivo ou não a esse incidente de suspeição ou impedimento. Se ele der efeito suspensivo, o processo fica parado até o julgamento pelo tribunal da questão, se o juiz é impedido ou suspeito. Se ele não der efeito suspensivo, o processo continua, o juiz continua atuando no processo até o julgamento do incidente, tá? Continuando, parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando esse for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Então, o que acontece? Se, enquanto o relator aqui não disser se foi recebido com efeito suspensivo, ou se ele disser que foi recebido com efeito suspensivo, né, então aí, se for solicitado uma liminar, algo de urgência, não é o juiz que vai julgar, tá? Vai ser, por prudência, tem que ser um outro juiz que vai julgar isso. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la. Então, se o tribunal perceber que é improcedente, né, por exemplo, não, o juiz não é impedido, não é suspeito, ele vai rejeitar o tribunal e aí o processo continua correndo normalmente, o juiz não é afastado. Parágrafo 5º. Se for acolhida a alegação, ou seja, se o tribunal considerar que o juiz é impedido ou suspeito, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Então, se o tribunal considerar que o juiz é impedido, o juiz dizendo... Veja, se o juiz no início aceitar o impedimento, não tem problema, tá? Se logo que a parte alegar o juiz se afastar, não tem penalização nenhuma para o juiz, porque ele aceitou a alegação, ele agiu de boa fé. Agora, lembra que o impedimento é circunstância objetiva, né? Então não tem como o juiz negar, tá certo? Então, se o tribunal considerar que o juiz que está dizendo que não é impedido ou então for um caso de manifesta suspeição, quer dizer, uma situação de clara suspeição, por exemplo, o juiz recebeu R$1 milhão de doação de uma das partes, e ele disse, não recebi, é um caso de manifesta suspeição, né? Nesse caso, o tribunal vai condenar o juiz a pagar as custas, né? O juiz vai ser penalizado, porque, veja, ele deveria ter reconhecido isso. É um caso de impedimento, é circunstância objetiva, ou um caso claro de suspeição. O juiz não reconheceu, sei lá, por orgulho, ou para até continuar no processo, por exemplo, para ter um benefício, e aí teve que ir para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça considerar aquilo. Então aí o juiz terá que pagar as custas, tá? Mas não é em qualquer situação, é só no caso de impedimento ou de manifesta suspeição. Por exemplo, ficou na dúvida se o juiz é ou não amigo íntimo. Né? Amigo íntimo é uma situação difícil de você definir. O tribunal considerou que provavelmente o juiz é amigo íntimo sim, o juiz disse que não. Nesse caso, o tribunal não vai mandar o juiz pagar nada, porque é meio subjetivo, né? O que é ser amigo? Aliás, né, às vezes tem isso. Você acha que é amigo de alguém e a pessoa não acha que é seu amigo, ou vice-versa, né? Então, é uma situação não é de manifesta suspeição. Só quando for um caso evidente, ou caso de impedimento, que o juiz não aceitar e o tribunal reconhecer, o juiz tem que pagar as custas judiciais. E aí, só que o juiz pode recorrer, tá? E aí os autos vão para o substituto do juiz. Artigo 146. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Então, se o tribunal considerar que o juiz foi impedido ou suspeito, vai dizer a partir de que momento ele não poderia ter atuado, normalmente é desde o início, e aí o processo vai recomeçar de lá, tá? Ó, o tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou suspeição. Então, aqueles atos que foram praticados no impedimento ou suspeição serão desconsiderados, serão anulados, ok? Artigo 147.
Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. É que às vezes acontece, pessoal, dois juízes atuarem no processo. Às vezes ocorre, tá? Um juiz faz a audiência, outro juiz faz a sentença, um juiz julga na primeira instância, o desembargador na segunda. É muito comum, às vezes, você ter mais de um juiz atuando no processo. Está dizendo o seguinte: se os 2 juízes forem parentes entre si até o 3º grau, novamente, o segundo fica impedido de entrar no processo. Então vamos imaginar que A e B sejam tio e sobrinho, ambos sejam juízes. Aí o A, que é o tio, atuou no processo, e aí o processo foi para o B por alguma razão, ou o B veio para o processo para praticar algum ato. São tio e sobrinho, parentes de 3º grau. Não pode, o B não pode atuar, porque o A já atuou, tá certo? Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento de suspeição? 1. Ao membro do Ministério Público. 2. Aos auxiliares da Justiça. E 3. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Então, por exemplo, o promotor, se o irmão do promotor for advogado da outra parte, o promotor não pode atuar no processo, está impedido. Todas aquelas regras que nós vimos, do 144 e do 145, que fala para o juiz, também vale para o membro do Ministério Público, para o promotor. Para os auxiliares da Justiça, também. Auxiliar da Justiça, né? Aí inclui os escreventes, inclui também os advogados, de uma forma mais ampla, inclui os peritos e todos os sujeitos imparciais do processo. Eles não deverão atuar, não deverão, podem ser declarados impedidos os suspeitos. Inclusive as testemunhas, tá? Que, se for o caso, elas podem pedir para não depor, ou então depor sem prestar compromisso de dizer a verdade. Então, todas essas situações vão se aplicar não só ao juiz, mas ao membro do Ministério Público, ao auxiliar da Justiça e demais sujeitos imparciais do processo. Então, o escrevente, por exemplo, é um auxiliar da Justiça. O escrevente que for filho de uma das partes, se o processo do pai dele chegar na mão dele para ele praticar algum ato, ele deve se declarar impedido. Ele vai dizer, não, é melhor um outro colega praticar esse ato, fazer essa certidão, para evitar que o escrivão, favoreça, ou mesmo que ele não favoreça, mas é uma situação que eticamente não é aconselhável dele agir, tá certo? Então, vale para membro do Ministério Público, auxiliar da Justiça e demais sujeitos imparciais do processo, mesmas hipóteses de impedimento ou suspeição. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Porque se for uma das partes do processo, tem lá, inclusive tem aquele prazo de 15 dias, você lembra? Também que tem que ser visto, mas além disso, deve falar na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Porque às vezes a parte interessada não é uma das partes do processo propriamente dita, mas, sei lá, é um interveniente no processo, alguém que está intervindo, mas não é parte. Ele também pode alegar suspeição e impedimento? Pode. Se de alguma forma ele for ser impactado pela decisão do juiz, pode. E aí ele deve fazê-lo na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Pessoal, a regra não vai deixar o processo correr para lá na frente, depois de 3 anos, dizer, olha, agora eu alego que o juiz é suspeito. Não, tem que falar na primeira oportunidade, ok? Está lá. Ó. O juiz mandará processar o incidente em separado, e aí veja, aqui não é em relação ao parágrafo 1º, aliás, não está falando em relação ao juiz, está falando em relação a esses 3, tá? Membros do Ministério Público, auxiliar da Justiça e demais sujeitos imparciais do processo. Por exemplo, o promotor. O advogado percebe que o promotor é devedor de uma das partes. O advogado, da pessoa que está sendo acusada lá. O credor, sei lá, o advogado pode arguir o impedimento do promotor. Tá? O advogado descobre que o escrevente, ou escrivão do cartório, que é mais grave ainda, o advogado fica sabendo que o escrivão do cartório é amigo íntimo de uma das partes. O advogado tem que alegar o impedimento do escrivão na primeira oportunidade que couber falar nos autos. Aqui não tem aquele prazo de 15 dias. Em relação ao juízo, o prazo é de 15 dias, ok? Mas aqui, em relação aos demais pessoas que estão sujeitas a impedimento ou suspeição,
a parte tem que alegar, não em 15 dias, mas na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Passou aquela oportunidade, se for caso de suspeição, passou aquela oportunidade, não poderá dizer mais, tá? Agora, impedimento pode ser reconhecido a qualquer momento. Aí, nesse caso, aí veja que não envolve o juiz, envolve outro, né, que está atuando no processo. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessária. Então, o advogado alegou que o escrevente é amigo íntimo da outra parte. Então, o escrevente pode reconhecer isso, ok? O escrevente pode dizer, não, realmente, eu sou amigo, é meu amigo de fato de infância e eu prefiro até me afastar. Aí o juiz vai determinar o afastamento naquele processo. Aí vai ser substituído por outro. Agora, e se o escrevente não concordar? Aí o juiz vai julgar essa questão. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição será disciplinada pelo regimento interno. Então, nos tribunais, cada regimento interno vai dizer como é que vai ser julgado essa questão de impedimento do membro do Ministério Público, do auxiliar da Justiça e demais sujeitos imparciais do processo. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica a arguição de impedimento ou suspeição de testemunha. Embora a testemunha possa, né, possa ser declarada aí o compromisso, vamos dizer assim, ela possa ser dispensada da obrigação de depor ou do compromisso, como eu disse para vocês, né, que é um sujeito imparcial do processo, mas esse procedimento não vai se aplicar à testemunha, porque para a testemunha existe um procedimento específico, ok? Lá na frente o CPC fala sobre isso. Muito bem, o nosso tempo já foi, vamos ficando por aqui. No próximo bloco nós vamos começar a falar sobre os auxiliares da Justiça. Quem são eles, o que eles fazem? Um abraço a todos, bons estudos e até lá.